Bem-vindo a Matematicando com Azar, o canal que mais cresce em toda a internet. Vamos ver hoje polígonos regulares inscritos. Vamos lá então. Repare que os polígonos serão regulares. Não é isso? Eles serão polígonos regulares. Primeiro vamos definir uma palavrinha que vai aparecer bastante pra gente. Apótema. Nesta aula a gente não vai ver exemplo, tá, gente? Só mesmo algumas fórmulas. E na próxima aula a gente vê exemplo, exercício e tudo mais. Vamos lá então. O que é um apótema? Apótema é o seguinte, ó. Apótema é um segmento que une o centro do polígono ao ponto médio do lado. Isso que é apótema. Certo? Então, apótema é um desenho geométrico, é uma linha. Aí tem vários apótemas, né? Do mesmo tamanho em cada figura. Por exemplo, vamos marcar aqui. Ó, aqui é o centro do quadrado. Ó, tá vendo? É o centro do quadrado. Vou fazer para você o apótema do quadrado. Então, o apótema do quadrado, ele tá aqui, ó. Esse é o apótema do quadrado. Como eu te falei, né? O apótema, ele parte o lado ao meio. Então, aqui, ó, esse lado igual a esse. Outra coisa importante. O apótema, ele forma 90 graus com o lado. Aí vamos chamar isso aqui de AQ. Por que AQ? Apótema do quadrado. Tá vendo aí o apótema? Essa linha aqui, ó. Vamos fazer agora o apótema do triângulo. O triângulo tá aqui o centro dele, ó. Então o apótema do triângulo divide o lado ao meio, tá aqui, né, no triângulo, e o ângulo 90 graus. Aí nós chamamos isso daqui de AT, apótema do triângulo, certo? Vou fazer agora o do hexágono. Então aqui eu tenho o centro do hexágono, certo? E agora vamos fazer aqui a do hexágono. Aí, ó, o apótema do hexágono. Então, se é apótema, parte o lado ao meio. Certo? E vamos chamar isso aqui, né? Aqui é 90 graus. Esse aqui vai ser o nosso AH. Certo? Então, a gente vai usar a letra A para representar o apótema. O quadrado ele tem 4 apótemas, né? Eu posso ligar a qualquer lado. Eu escolhi ligar a esse lado aqui, né? Certo? Ó. De baixo, em todas elas. Eu poderia fazer o apótema para outro lado. Por exemplo, olha aqui no hexágono, ó. Vou fazer mais um apótema no hexágono. Isso aqui também é o apótema, ó. Certo? Forma 90 graus. E esse pedaço aqui igual a esse aqui. Então, essa linha aí também é o apótema do hexágono. Com uma figura regular, né? Então, cada figura tem vários apótemas. O número de lados é o número de apótemas. Triângulo tem 3, quadrado tem 4, porque eu posso escolher para qual lado eu quiser seguir aí, entendeu? Então nós vamos usar aqui, ó, a letra A para representar o apótema. E aqui nós vamos colocar, por exemplo, né, nessa posição aqui, as letras T, né, vai ser de quê? Triângulo. Triângulo. Aí quando eu colocar Q, vai ser de quê? Quadrado. Só tem essas 3 figuras, tá, gente? Que a gente vai estudar. Quadrado. E se for H, vai ser de hexágono. Sacou? Então, olha aí, ó. O que é um polígono inscrito? A palavra inscrito, ó, vai ser pra gente como se fosse o quê? Dentro. Mas dentro de quê, professor? Vamos ver então, hein? Vou desenhar para você aqui um polígono inscrito. Eu vou pegar aqui uma circunferência. Então, ele vai ser inscrito em uma circunferência. E agora, eu vou pegar aqui uma outra figura. Vou pegar um triângulo. Aí, ó. Aí, ó. Quando é inscrito, ele fica assim, ó. Certinho, tá, gente? Aí, ó. Esse é um polígono inscrito. Então, aqui eu tenho os vértices do polígono, ó.
Tem que estar sempre tocando em cima da circunferência, ó. Vértice A, vértice B, vértice C. Tá vendo? Aí eu pego o centro da circunferência, que coincide com o centro do polígono. Tá vendo? Vou traçar mais um apótema aqui, ó. Aí eu venho aqui e traço o meu apótema. Aqui, ó. Isso aqui é o apótema, certo? Aí, ó. Aqui é o centro. Aí aqui eu tenho o apótema. Eu vou chamar de AT, apótema do triângulo. Aí ele tem 3 lados, né? O lado 1, lado 2 e o lado 3, ó. Então aqui, ó, parte no meio. Se parte no meio, ó, esse pedacinho aqui, ele é o quê? A metade do lado. Viu aí? O que é o apótema? Beleza? Então agora a gente vai trabalhar com essas medidas, tá bom? Apótema, lado e raio. A aula de hoje eu vou só demonstrar a fórmula, tá? Não fica preocupado com, como é que eu vou usar isso? Como são as questões? Fica calmo que na próxima aula esclarece. Hoje é uma aula expositiva de fórmulas, tá bom? Não fica preocupado em decorar, tá tudo sob controle. O que acontece aqui? Nós vamos demonstrar algumas fórmulas. Presta atenção, hein? Ó, eu vou lá no triângulo, vou fazer o meu apótema. Vou fazer primeiro marcar o centro aqui. E agora eu vou marcar o meu apótema. Pronto. Muito custo, tá aí. Esse é o apótema. O apótema ele faz 90 graus. Parte o lado ao meio. Não esquece. Então isso aqui é o apótema do triângulo. Agora, para demonstrar a fórmula, eu vou fazer o raio da circunferência. Como que é o raio? O raio, cara, tem que sair do centro e encontrar qualquer ponto na circunferência. Você vai ter que escolher sempre esse ponto aqui, ó. Um ponto que seja vértice, tá? Olha aí, ó. Esse ponto vértice aqui. Agora eu vou riscar o raio aqui pra gente. Vamos riscar o raio. Agora, esta figura aqui, ó, ela é um triângulo que pra gente? Um triângulo retângulo. Pode crer? Olha aí, ó. Então aqui é o raio, né, que eu acabei de fazer. E aqui é o quê? Essa parte aqui, metade do lado. Nesta figura, este ângulo aqui é fácil de lembrar, hein, ó. Esse ângulo aqui, ele é 30 graus. Você vai lembrar assim, ó, triângulo 30. Não é fácil? Triângulo 30. Agora vai surgir aqui duas fórmulas, tá? Fórmula 1 e Fórmula 2. Fórmula número 1. Ó, eu vou lá naquele triângulo e vou aplicar o seno de 30 graus para dar origem à fórmula. Estou demonstrando. O seno de 30 é cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu coloquei a tabelinha aí do lado para você acompanhar. Nesta figura aí, por exemplo, ó, o nosso raio, ele é o quê? Ele é a hipotenusa. O lado pela metade é o cateto adjacente a 30. E o apótema é o cateto oposto a 30. Então, aplicando o seno de 30 graus, quanto que vale o seno de 30 graus? Vale meio. Olha aí, ó. Vale meio. Então, vamos substituir aqui. Meio é igual. Cateto oposto, apótema do triângulo. Hipotenusa, raio. Multiplicando isso aqui cruzado, o que você encontra? Cruzado. 2, apótema do triângulo é igual ao raio. Então, o apótema do triângulo é o quê? Raio sobre 2. Então, para eu calcular o apótema do triângulo, basta fazer o quê? Metade do raio. Então, as questões são assim, né? Um triângulo tem raio 4. Quanto que é o apótema? 2. Bobeira, gente. Nada demais. Beleza? Então, essa aí pra gente foi a primeira fórmula, tá? Ó, primeira. Vamos ver a segunda agora aqui, no triângulo ainda. Agora, ó, eu vou aplicar o cosseno de 30. É sempre assim, seno e cosseno. Aí vai dar o que aqui? Cateto adjacente pela hipotenusa. Na tabelinha, quanto que é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então, vamos trocar aqui, né?
raiz de 3 sobre 2. Cateto adjacente, metade do lado. Hipotenusa, raio. Multiplicando cruzado, vai ficar como? 2 vezes metade do lado igual a R raiz de 3. Aqui, ó, vezes 2 dividido por 2. Então, o lado do triângulo é igual a raio raiz de 3. Essa fórmula aqui, ó, vou chamar aqui de LT, tá? Lado do triângulo. Aí, significa que todo triângulo inscrito, o seu lado é o raio multiplicado pela raiz de 3. Em todas as figuras eu vou encontrar o apótema e o lado em função do raio. Em todas elas. A ideia é essa, tá? Aí são ao todo 3 figuras. Vamos passar para a figura número 2 agora. A figura do quadrado, tá? Quadrado inscrito, então é o quadrado dentro da circunferência. Eu vou lá agora, ó, marco o centro está aqui, risca o apótema. Vamos riscar o apótema? Apótema, aí eu coloco aqui, né? 90 graus, apótema do quadrado, parte ao meio. E aqui é o quê? Aqui é o lado do quadrado sobre 2, né? Porque aqui é tudo lado, ó. Lado, 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 tudo igual. Agora vamos traçar o raio. Para traçar o raio, eu vou ligar o centro, ó, até esse vértice aqui. Aí, mais uma vez, a gente gerou um triângulo retângulo. Ó. Por isso que as relações trigonométricas são importantes. Aí você entende também por que os ângulos são notáveis, né? Olha aí, ó. Agora, ó, esse ângulo aqui não é mais 30 graus, né, gente? Quanto que ele vale? 45. Notável. E é fácil de lembrar, hein? Quadrado, 45, né? Quadrado, 45. São os ângulos notáveis, né, gente? E aqui é o nosso raio. Agora, né, em relação ao 45, o raio é a hipotenusa, o apótema é o cateto oposto, tudo igual, ó. E aqui é o cateto adjacente. Ninguém tem que saber demonstrar, né, gente? Mas é interessante ver isso. Vamos lá agora então, ó. Primeira fórmula, número 1. Eu vou aplicar o seno de 45, que é o quê? Cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 45 vale quanto? Raiz de 2 sobre 2, na tabela. Raiz de 2 sobre 2. Cateto oposto, apótema do quadrado. Hipotenusa, raio. Então, o apótema do quadrado vezes 2, né, é igual a R raiz de 2. Passa o 2 dividindo, o apótema do quadrado vai ser R raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho aqui o apótema do quadrado. Aí você entende da onde que vieram essas fórmulas, tá vendo? Eu sempre mostro para vocês de onde vêm as fórmulas, isso é muito importante. Ninguém é obrigado a fazer isso. Agora, a segunda fórmula. A segunda fórmula, o que eu faço agora? Aplico o cosseno de 45, que é cateto adjacente sobre hipotenusa. Gente, é o mesmo valor, né? Aqui, ó. O cosseno de 45 vale raiz de 2 sobre 2. Vamos agora, então, substituir aqui, né? Raiz de 2 sobre 2. O cateto adjacente, metade do lado. Hipotenusa, raio. Então, 2 vezes a metade do lado é igual a R raiz de 2. Corta, corta. Então, o lado do quadrado é igual a R raiz de 2, R raiz de 2. Na próxima a gente vai entender por que essas fórmulas, como é que funcionam as fórmulas. E se você esquecer alguma fórmula, você sabe, né? Faz o triângulozinho que vai dar tudo certo. Então tá aí a aula do quadrado inscrito. Falta só uma figura. Hexágono inscrito. Gente, é tudo igual, você viu, né? Vamos fazer o apótema. Eu venho aqui, marco o centro do hexágono inscrito. Aí, eu marco o apótema. Vou traçar o apótema agora.
Então tá aqui o apótema do hexágono, grandão, ó. Então aqui AH. O que faz agora? Traça o raio. Como é que traça o raio? Vai lá no centro da figura, ó, até o vértice do polígono. Ó o vértice aqui, ó. Aí está. Aí aqui eu tenho o meu raio. Aqui eu tenho o quê? Metade do lado, né? Porque parte ao meio o lado do apótema. Aí aqui eu tenho o meu triângulo, que eu vou estar aplicando a relação trigonométrica. Olha ele aqui, ó. Agora o ângulo, ó, é o outro notável. Qual que está faltando? 60. É só lembrar que o hexágono é 6, né? 6, 60. Aí, ó. Tudo dá para lembrar, né, gente? Tranquilo? Aí é aquela mesma historinha, né? O nosso R vai ser a hipotenusa do triângulo. O AH, que é o apótema, é o cateto oposto. E aqui é o cateto adjacente. E agora, vamos fazer a número 1. Como é que faz a número 1? Seno de 60. Quanto que é o seno de 60? Ah, pessoal, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, né? Certo? E o seno é cateto oposto por hipotenusa. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cateto oposto, apótema do hexágono, sobre a hipotenusa, raio. Multiplicando cruzado, 2 apótema do hexágono é igual a R raiz de 3. Então, o apótema do hexágono é R raiz de 3 sobre 2. Então, está calculado aqui o apótema do hexágono. Agora, a fórmula número 2 do hexágono. Cada um tem duas fórmulas, né? Uma de apótema e uma para o lado. Agora, número 2. Obviamente, já sabe, né? Vou aplicar o que agora? Cosseno de 60, que é cateto adjacente pela hipotenusa. Vai lá e consulta. Quanto que vale o cosseno de 60? Meio. Cosseno de 60 é meio. Então eu pego aqui agora, ó, e coloco meio. Cateto adjacente, metade do lado. Hipotenusa, raio. Então ficou como aqui? 2 vezes a metade do lado igual a raio vezes 1, que é o raio. Corta, corta. Então, o lado do hexágono é igual ao raio da circunferência. Ah, essa foi fácil aí, ó. O lado é igual ao raio. Então, todo o hexágono inscrito em uma circunferência vai ter o tamanho do lado do tamanho do raio. Vão ser iguais. Aí está, certo? Tranquilo? Até aí? Agora, quem quiser, ó, tem uma tabelinha que ajuda a gravar. Repara a tabelinha que eu fiz aqui, ó. Eu coloquei, ó, apótema, esse lado aqui, e o lado, certo? Apótema e lado. E aqui as três figuras, triângulo, quadrado e hexágono. Olha o macete para você gravar isso aqui. Olha o macete, hein? Para você gravar isso aqui e não esquecer mais, hein? Você vem aqui, ó, e coloca, ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. Não é fácil? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Apótema sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. Agora, galerinha, todo mundo aqui fica multiplicado pelo raio. Então, aqui tem o raio multiplicando. Aqui tem o raio multiplicando. Raio, raio. Aí, todo mundo tem um raio multiplicando. Vamos colocar aqui o resumo bonitinho. Quem quiser tirar o print, pode tirar. Então, o apótema do triângulo é raio sobre quanto? 2. O apótema do quadrado é R raiz de 2 sobre 2. O apótema do hexágono é R raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? É 1, 2, 3. Ó. O lado do triângulo é R raiz de 3. O lado do quadrado é R raiz de 2. E o lado do hexágono é igual ao raio. Então, tá aí. Então, essa tabela aqui, ó, nós temos que colocar na cachola, né? Temos que memorizar.
Beijo, valeu!